muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC. Episódio que vai falar sobre a estreia dos times da Bundesliga nessa nova temporada 2026-2027. Tivemos nos últimos dias a primeira rodada da Copa da Alemanha, ou quase todos os jogos da primeira rodada da Copa da Alemanha. Tivemos ainda a Supercopa da Alemanha, com o Bayern de Munique levantando sua primeira taça dessa temporada. E para me ajudar a detalhar esses acontecimentos e outros fatos relacionados à janela de transferências, eu recebo ao meu lado, como de costume, o meu xará Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Chucrute. Olá, Xará, olá, amigos ouvintes do Discute FC. Na medida do possível, tudo bem, né? Estamos gravando nesta segunda-feira, às 11h20 da noite, então logo após a partida do Botafogo e o Atlético Paranaense. Ainda estamos aqui, ainda nos rescaldos, como dizem os portugueses, do jogo, sim, vivendo aquela adrenalina toda, mas pronto ainda para gravar e a gente fazer um bom programa. E essa temporada que já começou um pouco muito parecida com a última, né? O Bayern de Munique sendo campeão, em cima do Borussia Dortmund também, mas também vemos outras realidades também ainda um pouco parecidas com o que vimos no ano passado, como por exemplo o Stuttgart fazendo uma boa partida, enfim. A gente vai repassar um pouquinho sobre o que tem acontecido nessas últimas 2 semanas que antecederam o início da temporada. Exatamente. Temporada de futebol alemão está só começando. Tivemos o pontapé inicial nesses últimos dias para os times que estão na elite do futebol alemão. Então, é só o começo de uma nova temporada lá na Alemanha e aqui também no Chucrute FC. Antes da gente iniciar a nossa conversa de vez, quero deixar aqueles recados de sempre, agradecendo a todo mundo que acompanha o trabalho do Chucrute FC, seja nas redes sociais, vendo nossos vídeos curtos, como também acompanhando nossos podcasts. A gente convida vocês a nos seguir nas principais redes sociais, tanto no Twitter, quanto no YouTube, quanto nas principais plataformas de áudio, para seguir acompanhando o que o Chucrute FC vai produzir ao longo dessa temporada. Agradecer também aos nossos parceiros do Fußball Brasil e do Alemanha FC, que também seguem na cobertura do que de mais importante acontece no futebol alemão. E vamos lá, Xará, falar sobre as primeiras partidas do futebol de elite na Alemanha nessa temporada, começando pela Supercopa, que teve, de um lado, o Bayern de Munique, que venceu o Borussia Dortmund, jogando lá no Signal Iduna Park. Bayern de Munique, atual campeão da Bundesliga, atual campeão da Copa da Alemanha, e que também ficou agora com a taça da Supercopa da Alemanha. Marcou 2 gols no primeiro tempo e assim encaminhou sua vitória, o seu triunfo, mesmo jogando fora de casa. Claro, claro, né? Foi um jogo onde o Bayern conseguiu abrir bem a sua vantagem de 2-0, ficou confortável ao final do decorrer do segundo tempo. Um time que soube administrar bem essa vantagem. Enfim, eu acho que também valorizou também bastante coisas que a gente viu na temporada passada e trouxe, principalmente, eu acho que a novidade aí do Nene Brown aí jogando até em uma posição um pouco mais avançada e teve um desempenho bem grande, bem interessante, bem curioso, até marcando um gol. E por parte do Dortmund, acho que o segundo tempo acho que deu mais coisas mais interessantes, né? Porque até pelos gols, pelo gol marcado, perdão, pelo Fábio Silva, mas a gente viu bons talentos, bons garotos e a gente consegue, pelo menos assim, tirando o coletivo, algumas peças desses gregos novos, né? Nova geração grega, que talvez elimine o Brasil daqui a 4 anos na Copa do Mundo, a gente não sabe. Então, a nova geração grega já mostrando seu valor para o Dortmund. Então, acho que foram alguns dos insights que esse jogo de sábado nos apresentou. Como você falou, né, a gente viu meio que uma continuidade da última temporada pelo lado do Bayern de Munique, um time super organizado, que ataca em conjunto, defende em conjunto e consegue até com alguma facilidade colocar os adversários contra as cordas, né, a nível nacional. A gente viu isso especialmente no primeiro tempo, quando o Borussia Dortmund teve muitas dificuldades para
sair da defesa, ficou recuado e se defendendo durante a maior parte do tempo, e aí não conseguiu conter os ataques do Bayern de Munique, que com muita movimentação, com muita troca de posição entre os seus jogadores mais ofensivos, produziu bons momentos ofensivos, incluindo os seus 2 gols, né? O primeiro marcado pelo Nene Brown e o segundo pelo Michel Olise, já ali perto do final da primeira etapa. E no caso do Nathaniel Brown, como você mencionou, né? A escalação dele, de certa forma, surpreendeu quem estava acompanhando o jogo. Quando a escalação saiu, muita gente ficou em dúvida sobre quem seria o meia ofensivo mais centralizado ali no Bayern de Munique. Talvez o Laimer, quem sabe o Olise, mas no final das contas foi o Nene Brown quem apareceu por ali, e nessa posição ele foi bem influente na partida, aparecendo na área para marcar o primeiro gol, também perdeu uma outra boa chance para fazer 2-0 naquele momento. Então, o novo reforço do Bayern de Munique mostrando uma cara que ainda é pouco conhecida. Ele se destacou na última temporada pelo Eintracht Frankfurt como lateral esquerdo, foi contratado a princípio para essa posição no Bayern de Munique e provavelmente só jogou também nessa posição por conta dos desfalques aí do Musiala, também do Serge Gnabry, mas o Vincent Kompany agora sabe que pode contar com o Nene Brown nessa posição também, caso seja necessário ao longo da temporada. E pelo Borussia Dortmund, Xará, acho que, como você mencionou também, a gente viu bons sinais entre os novos reforços. Fico me perguntando aqui se o Nils Olebuk viu o filme Odisseia recentemente, porque eu assisti e logo depois eu fiquei fascinado, buscando mais informações sobre Grécia Antiga, sobre mitologia grega. Fico me perguntando se o Nils Olebuk também se fascinou pela Grécia para contratar em sequência o Konstantinos Karetsas e o Yannis Constantelias. Falando sério agora, eles deram uma boa amostra de qualidade nessa Supercopa, mesmo não jogando durante os 90 minutos. O Karetsas saiu logo no começo do segundo tempo, o Constantelias entrou na partida ao longo da segunda etapa. Os dois, de qualquer forma, mostraram um trato diferente com a bola, mostrando disposição para tentar jogadas mais ousadas, que por um lado são mais arriscadas, mas que também podem trazer recompensas maiores. No final das contas, foram os primeiros sinais, mas acho que o torcedor do Borussia Dortmund pode ficar otimista em relação a esses dois, né? O que você achou desses primeiros sinais de Karetsas e Constantelias com a camisa aurinegra? Assim, o Constantelias, ele me surpreendeu positivamente, assim. Eu esperava um jogador bem driblador, ousado, mas não esperava um jogador tão bom de drible curto. E assim, mas eu acho que mais me encantou no jogo dos dois foi realmente a disposição, sabe? A entrega, a vontade de não se omitir em nenhum momento. Eu acho que o Dortmund padeceu muito dessa liderança de postura também no campo e eles foram bons nisso. Isso foi também o que me agradou. Acho que em termos de jogo, acho que o Dortmund está também carecendo de um jogador com essa característica, né? Um cara de drible curto, um cara que tem um pouco mais de improviso, que foge do comum. Então, acho que o Daniel Malen não era esse jogador exatamente, assim como o ADM também. É, Eles são jogadores que têm a força física como principal ponto, não tanto a técnica. E o Constantelias eu acho que traz muito disso, né? E eu acho que até mesmo pelo número da camisa, o Corinthians é meio que o Júlio Brandt aí desse novo Dortmund que se desenha. E acho que também com um pouco mais de vigor, um pouco mais de posição física, um pouco mais de combate, sabe? Eu acho que pode agregar muito nesse aspecto aí. Foi pelo menos o que deu a impressão nesse primeiro momento, esses dois jogadores gregos. Eu considero também, eu acho que foi um jogo geral do meio campo, tirando o Diogo Bellingham, que a gente estava um pouco abaixo dos outros. Foi um jogo muito positivo do meio campo, do Imetia, do próprio Karitsas. Também enxergo pelos lados do campo, embora numa posição bem comum, né? Os laterais do Dortmund jogaram em posições invertidas, né? Com os pés trocados. E a ideia do Niko Kovac, pelo que eu tentei interpretar, foi tentar combater um pouco
as jogadas interiores, né, dos jogadores do Bayern de Munique do lado do campo, mas isso acabou não funcionando tanto a nível defensivo, mas ofensivamente o Dortmund conseguia ter ultrapassagem, conseguia ter realmente muito jogo por dentro, que até porque é a intenção os jogadores de pé trocado nesse setor. Então, acho que, principalmente no segundo tempo, essa estratégia meio que se valeu, vamos assim dizer. Eu acho que realmente só faltou também um pouco de sorte, né? Porque o Dortmund criou, teve condições, o Manuel Neuer fez boas defesas, diversos lances, principalmente situações de bola parada. Então, eu acredito que foi um insight muito positivo para o Dortmund aí, esse jogo de sábado. A gente teve o gol de empate marcado pelo Borussia Dortmund ali no segundo tempo, quando o time já tinha um jogador a menos em campo, né, com a expulsão do Ben Sebaini. E já nos acréscimos do segundo tempo, basicamente no último ataque da partida, o Maxi Bayer teve uma chance de ouro, assim, para deixar o placar em 2-2, levar a decisão para os pênaltis. Ficou cara a cara com o Manuel Neuer, depois de um passe, assim, espetacular do Waldemar Anton, que eu assim, acho que nunca tinha visto o Waldemar Anton achar uma bola assim, rasgando o meio da defesa adversária da forma como ele encontrou nesse final de jogo. Mas o Maxi Bayer acabou chutando a bola para fora, mandando a bola por cima do gol, desperdiçando a oportunidade de deixar o placar empatado no final da partida e, quem sabe, levar o título para o Borussia Dortmund nos pênaltis. Bom, e pela equipe do Bayern de Munique, né, como eu falei, novamente mostrando a capacidade dela de controlar os seus adversários a nível nacional, especialmente, né? O Bayern de Munique, especialmente no primeiro tempo, conseguiu exercer esse controle sobre o Borussia Dortmund e, mais uma vez, né, o Harry Kane chamando a atenção. Ele não fez gol na partida, não deu assistência, mas o impacto que ele tem nas partidas é muito nítido, indo além do que um camisa 9 tradicional faz. Em vários momentos a gente viu ele recuando até perto dos zagueiros para buscar jogo, ajudando o Bayern de Munique a escapar da pressão que o Borussia Dortmund tentava exercer na marcação. Kane também tentava fazer a bola chegar ao ataque com passes longos. Então, eu repito, não foi uma atuação com participação direta em gol do atacante do Bayern de Munique, mas o inglês novamente mostrou muita qualidade quando tinha a bola e teve mais uma atuação de destaque jogando contra o Borussia Dortmund. Ele ficou... A gente lembra muito, né, daquela atuação dele contra o Dortmund no primeiro turno da temporada passada, quando o Kane jogou de camisa 9, jogou de camisa 10, às vezes até de camisa 5. Ele mais uma vez seguiu por esse caminho para ajudar o Bayern de Munique de diferentes maneiras a construir o seu jogo e vencer esse título da Supercopa lá no Signal Iduna Park. Bom, e enquanto Bayern de Munique e Borussia Dortmund disputavam a taça lá no Signal Iduna Park, vários outros times pela Alemanha disputavam a primeira fase da Copa da Alemanha nesse último final de semana. Na verdade, começou na sexta-feira essa primeira fase da Copa da Alemanha. Teve continuidade até essa segunda-feira, dia em que estamos gravando esse episódio do Chucrute FC. E entre os 16 times da Bundesliga, da primeira divisão, que entraram em campo até agora, todos eles avançaram para a segunda rodada. Não tivemos nenhuma grande zebra entre eles, mas não deixamos de ter algumas pequenas surpresas envolvendo times da segunda divisão. E me chamou a atenção especialmente, Xará, que dos 3 times que caíram da Bundesliga na última temporada, 2 foram eliminados já nessa primeira rodada de Copa da Alemanha de DFB Pokal. O St. Pauli perdeu para o Rot-Weiss Essen, da terceira divisão, por 2-0, e o Heidenheim levou 5-2 do famoso Jedoló 2, time da quarta divisão, a famosa Regional Liga. E além dessas duas surpresas, né, a gente teve a quase eliminação do Wolfsburg, a gente quase teve a eliminação dos 3 times que caíram para a segunda divisão na última temporada. O Wolfsburg escapou do vexame nos pênaltis contra o famoso Altklinic de Berlim. Os Lobos chegaram a estar atrás no placar 3 vezes, chegaram a estar perdendo por 1-0, por 2-1, por 3-2, mas conseguiram se recuperar com um desses gols marcados já ali no final da prorrogação e nos pênaltis derrubaram o time, modesto time da capital da Alemanha.
Queria te ouvir, Xará, se você tem algum destaque sobre essa primeira rodada, desses primeiros jogos de DFB Pokal. Eu acho que pra não ter destaque. Isso é brincadeira. Mas falando sério, assim, acho que, no geral, os jogos da Copa esse ano foram, acho que, não que deixaram a desejar, mas, assim, foram realmente muito parecidos, assim. E a gente esperava, talvez, até um pouco mais de movimento, até pelas questões de algumas trocas de treinadores. Então, acho que, principalmente no União Berlim, em algum momento, eu pensei que o Braunschweig ia eliminar, porque o Braunschweig ficou à frente 2 vezes. E o União conseguiu revirar o jogo, até de forma boa, 4-2. O Cottbus, por sua vez também, na segunda divisão, poderia ter surpreendido o Augsburg. O Manuel Ball estava com tanto medo que tentou replicar um efeito sonoro da torcida do Cottbus para os jogadores se sentirem imersos, como é jogar no Freundschaftsstadion. Então, acho que se aventou muito essa hipótese e pouco se concretizou de fato. Né? Eu, especialmente, pensei que algum time da Regionalliga Nordost, que é a Regionalliga mais forte, dessas ligas regionais pudesse surpreender alguma coisa, principalmente o SG Big Hour, porque nunca é fácil você jogar no SG Big Stadium, é um time que vem nos últimos anos sempre jogando contra times de primeira divisão na primeira rodada e também vinha numa sequência boa. O SG Big Hour não perdia em casa. O seu treinador, o Kvisha Chuvetudsi, já estava perdesse desde abril. Ele estreou em 7 de abril e estava sem perder. Então, o Hoffenheim conseguiu fazer um bom trabalho aí, tirando o time do SG Miguel. E o Alt Clinic também não poderia, também poderia surpreender, porque é um time que montou um plantel de segunda divisão na quarta divisão. Esse ano, esses times da Regionalliga Nordost, principalmente, poderiam surpreender também, porque tem elencos fortes dos padrões normais, porque esse ano é o único ano que dá o acesso direto para a terceira divisão. Então, Brooks, o Tolga Tiguete, enfim, jogadores de segunda divisão, terceira divisão mais famosos. O Brooks jogou a Copa do Mundo, então a gente conhece um pouco mais. Poderiam realmente aí dar um pouco mais de trabalho, mas no geral, só também na segunda divisão, o Zandhoff Park venceu o Arminia Bielefeld, enfim, nada muito relevante também. Tivemos muitas vitórias protocolares, né, dos times da primeira divisão. Talvez quem mais tenha sofrido foi justamente o último a entrar em campo até agora, né, o que entrou em campo mais recentemente. O Schalke jogou nessa segunda-feira à noite lá na Alemanha, e só conseguiu se classificar para a segunda rodada na prorrogação, com 2 gols do veteranaço Edin Dzeko. O Schalke visitou o Hallescher, que joga a terceira divisão, se eu não me engano. Me corrija se eu Não, joga estiver também a enganado. quarta divisão, a Quarta Nordost divisão. também, junto com o Aue e também com o Alt Limit. Exatamente. O Schalke foi para a prorrogação nesse jogo e teve Ed Dzeko brilhando com 2 gols, também dando uma assistência. E olha que ele entrou no jogo ali já na segunda etapa. Mas na maior parte dos jogos dos times envolvendo a Bundesliga, dos jogos envolvendo times da Bundesliga, tivemos vitórias protocolares, e a mais elástica delas foi a do Eintracht Frankfurt. O Eintracht ganhou por 11-0 contra o Santones, da quinta divisão. Esse placar já é impressionante por si só, não é? E ele fica ainda mais chocante quando a gente vê que no intervalo já estava 10-0 a favor do Eintracht Frankfurt. Essa é a maior vantagem de um time no intervalo de um jogo na história da Copa da Alemanha. Aí, se o Eintracht tivesse mantido o apetite, se tivesse dobrado a vantagem no estilo 10 vira, 20 acaba, a gente teria a maior vitória da história da Copa da Alemanha. O recorde permanece com o Stuttgarter Kickers, que venceu o Nijlingen por 17-0 lá em 1941, mas o Eintracht Frankfurt conseguindo uma vitória também protocolar nessa primeira rodada de DFB Pokal, com um placar extremamente elástico e colocando seu nome na segunda rodada da competição
na reestreia, né, em partidas oficiais do Adi Hütter. No nosso último episódio a gente passou bastante, né, sobre os novos treinadores dos times que vão disputar a Bundesliga. O Adi Hütter é um deles e já conseguiu esse placar bem expressivo diante do modesto Santunis. Algo a mais que você queira destacar dessa primeira rodada de Copa da Alemanha até aqui, Xará? Acho que só para pontuar também o hat-trick do Zenapitinovic no jogo do Stuttgart. O Stuttgart também não teve muitas dificuldades para vencer o Hansa Rostock. Também um estádio bem cheio, enfim, um bom ambiente de futebol. Os gols cedo, né? Embora uma coisa negativa para o time do Stuttgart foi a lesão do Nicolas Nakten, que vai ficar fora durante um tempo. Mas o time jogou muito bem. Eu acho que gostei também da estreia do Christian Bremer. Foi um jogo muito competitivo. O Fürich também saiu lesionado, mas também fez um grande jogo. Vi muitas coisas boas no Stuttgart nesse jogo. Acho que se a expectativa já estava alta para todo mundo acompanhar o jogo sexta-feira entre Stuttgart e Bayern, acho que depois desse jogo de sexta-feira agora do Stuttgart, a expectativa ainda está maior para o jogo de sexta-feira agora. E já falamos de Edin Dzeko, importante para a classificação do Schalke, Pecinovic também brilhando em sua estreia com a camisa do Stuttgart. Vou mencionar um outro atacante que balançou as redes nessa primeira rodada de DFB Pokal, Niklas Füllkrug. Em seu retorno ao Werder Bremen, converteu um pênalti e ajudou o Bremen a vencer por 3-0 Hansa Lunenburg. Nessa primeira rodada de Copa da Alemanha, Niklas Füllkrug voltando ao lugar onde tanto brilhou há alguns anos. Füllkrug, que depois de ter também uma passagem com algum sucesso pelo Borussia Dortmund e chegar à seleção da Alemanha, disputando inclusive a Euro de 2024, vivia momentos de baixa extrema na carreira, depois de passar pelo West Ham lá na Inglaterra, passou pelo Milan, mas nesses dois clubes ele não chegou nem perto de produzir o que a gente já viu em seus melhores momentos na Bundesliga. E por que não? Para resgatar o seu melhor momento ou para retornar a um lugar onde ele se sente confortável, por que não voltar ao Werder Bremen? O Bremen recebeu Niklas Füllkrug de braços abertos e ele já marcou seu primeiro gol após seu retorno diante do Hansa Lunenburg pela Copa da Alemanha. A Copa da Alemanha, a primeira rodada só não está completa porque a gente ainda vai ter os dois jogos envolvendo os times que participaram da Supercopa da Alemanha, né? O Borussia Dortmund e o Bayern de Munique, por motivos óbvios, ainda não estrearam na DFB Pokal. Eles vão fazer suas partidas pela competição já na semana que vem, nos dias 1 e 2 de setembro. O Borussia Dortmund vai enfrentar o HEBC Hamburg, um outro time da cidade de Hamburgo, e o Bayern de Munique visita o Osnabrück, um desafio mais de maior peso. O Osnabrück, que disputa a segunda divisão do futebol alemão, é o atual campeão da terceira divisão, então só deu o azar, né, de enfrentar o Bayern de Munique logo na primeira rodada da Pokal. Se tivesse um outro adversário, teria mais aspirações de avançar para a segunda rodada, mas quem sabe, né? O Bayern de Munique em temporadas recentes já tropeçou em algumas pedras consideradas pequenas em fases iniciais de Copa da Alemanha. E, Xará, enquanto a gente tem esses primeiros movimentos, enquanto a gente começa a ter bola rolando no futebol alemão para as equipes da elite, o mercado de transferências continua movimentado, né? A gente chega aos últimos dias de janela aberta, com alguns movimentos ainda sendo encaminhados, sendo oficializados. E nos últimos dias, acho que o que mais chamou a atenção dentro do futebol alemão não foi exatamente uma contratação, mas sim uma renovação de contrato. O Colônia conseguiu segurar Said El-Mala no seu elenco. Ele era alvo de Borussia Dortmund, de Leipzig, mas não vai se transferir, pelo menos nessa janela de transferências. E assim, acho que a diretoria do Colônia mostra que deu um sinal de força para o mercado, dizendo não para uma oferta de quase 50 milhões de euros. Era isso que noticiavam
alguns dos principais veículos de imprensa da Alemanha. O Borussia Dortmund teria chegado perto desses 50 milhões de euros, e o Colônia disse não, pensando aí num retorno esportivo. O El Mala tem só 19 anos, existe a expectativa de que ele possa crescer ainda mais nessa próxima temporada. Na última, ele já foi um dos grandes responsáveis por impedir o rebaixamento do Colônia. Vamos ver o que ele consegue produzir agora que temos mais holofotes direcionados para ele. E já nessa vitória do Colônia na primeira rodada da Copa da Alemanha, acho que a gente teve um sinal do que pode estar por vir para o Said El-Mala, porque o Colônia ofensivamente não teve uma partida brilhante ofensivamente, o próprio El-Mala teve dificuldades para produzir ofensivamente, e o treinador René Wagner disse depois do jogo que ele vai precisar aprender a lidar com o fato de que as atenções vão estar mais voltadas para ele, e às vezes o adversário vai dobrar, triplicar a marcação para dificultar a vida do Said El-Mala, que agora está de contrato renovado, como eu falei, novo vínculo até 2031, com a expectativa de evoluir ainda mais ao longo dessa temporada, fazer de repente o Colônia ter uma temporada mais tranquila, sem brigar tanto contra o rebaixamento, e de repente até frequentando a metade de cima da tabela, e quem sabe também ter sua primeira chance de jogar com a camisa da seleção da Alemanha. Vamos observar aí os próximos passos da carreira do El-Mala. E só para não passar em branco, o Colônia venceu o Würzburger Kickers no seu compromisso de primeira rodada da Copa da Alemanha. O Johannesson foi o grande destaque da partida, marcando os 2 gols do Colônia, que venceu de virada. E de mercado, Xará, tem algum movimento que te chamou a atenção dos últimos dias? Eu acho que a gente teve movimentos muito, muito opostos, né? Mas eu acho que a gente teve muita. Por exemplo, Werder Bremen, a gente teve esses vieses de jogadores retornando. O Eren Dicht também voltou para o Werder Bremen. Mas eu gostei de algumas coisas que vi, por exemplo, no Hamburgo. O Hamburgo precisava de atacantes, só tinha o Grombaek e o Poulsen disponíveis, né? E além do Atstang, mas enfim, trouxe o Terry Moffi, o Patson Daka também já veio um pouco mais atrás, enfim, mas é um time que está tentando enxergar vida pós Fábio Silva. É um time que também tentou brigar muito aí para manter esse jogador, mas infelizmente as taxas de transferências não chegaram aos patamares que o Arsenal gostaria de receber por ele. O Bornau também é um jogador que reforça no setor defensivo. Acho que são movimentos que deixam o Hamburgo competitivo, que eu acho que é o termo que é apropriado, sabe? Eu acredito que também o Gladbach, novamente, eu acho que faz um mercado bem seguro. Trouxe o Koitakura nessa saída recente também do Nico Elvedi para o Leeds United, assim como Daniel Fark também, que lá está. Então, Mika Baú foi vendido junto ao Celtic, sendo a maior venda da história do Paderborn, cerca de 8 milhões e meio para o Celtic da Escócia, e que possibilitou com que contratações mais caras da história do Paderborn também chegassem do Norte de Westfália. Gabriel Vudovic, formado na base do Bayern, chega do Dinamo Zagreb, e agora Alain Virgílius, jogador do Young Boys da Suíça, francês, também chega aí para se somar a ele. E também Lauren Ulrich, vindo por empréstimo do Stuttgart, jogando a última temporada pelo Magdeburg, emprestado também. São novidades assim, interessantes que eu consegui perceber nessas últimas 2 semanas de janela de transferências. Maravilha, a gente está chegando aos últimos dias, né, de janela de transferências aberta na Alemanha e também nas principais ligas do futebol europeu. A janela fecha na próxima segunda-feira, no dia 31 de agosto, e uma situação para ficar de olho até lá é a do Noah Tubolo, goleiro do Freiburg. Desde o início da janela de transferências, a saída dele parecia certa, tanto que o Freiburg até se antecipou e contratou o Mio Backhaus para a posição de goleiro. Mas até agora a situação do Atubolo não se definiu. Ele não participou dos 2 jogos do Freiburg
que aconteceram até aqui na temporada. E agora só tem mais alguns dias para conseguir uma transferência. O Eintracht Frankfurt nos últimos dias surgiu como um candidato a contratar o Atobolo, mas isso dependeria da saída de um dos goleiros que estão lá no Frankfurt atualmente, seja o brasileiro Cauã Santos ou o Michael Zetterer. Então fica no ar, fica incerta essa situação do Atobolo, que é uma grande promessa do futebol alemão para a posição de goleiro, candidato a participar do próximo ciclo da seleção da Alemanha, mas que nesse momento se vê numa situação bem incerta, porque o Freiburg já contratou aquele que em teoria é o sucessor dele, mas o Atobolo ainda não encontrou um destino, ainda não saiu do clube, ainda não encontrou uma nova casa. Então, essa é talvez uma das principais novelas para a gente ficar de olho ao longo dos próximos dias até a janela fechar na Alemanha. E agora, Xará, antes da gente encerrar esse episódio do Chucrute FC, só quero passar rapidamente também pelo futebol alemão feminino, porque tivemos rodada de abertura da Frauen Bundesliga nos últimos dias. O jogo de abertura aconteceu lá em Berlim, entre Union Berlin e Bayern de Munique, as atuais tetracampeãs do Campeonato Alemão Feminino. Foram até a capital da Alemanha e venceram por 4-1. A Clara Bull, grande destaque do Bayern de Munique, foi a autora do primeiro gol dessa atual temporada da Frauen Bundesliga, com uma belíssima cobrança de falta. O Bayern de Munique venceu com alguma tranquilidade a equipe do Union Berlin, que merece muitos elogios também pelo trabalho que vem sendo feito no departamento de futebol feminino, e também em relação à torcida, que a cada temporada vai apresentando uma média de público maior. É um dos grandes destaques do departamento de futebol feminino do Union Berlin, o envolvimento da torcida com os jogos da equipe, e mais uma vez a gente viu o estádio Anderalten Försterei muito bem ocupado para acompanhar essa partida de abertura do Campeonato Alemão Feminino. O Union Berlin foi derrotado por 4-1, mas é uma equipe que merece atenção ao longo dessa temporada, não só pelo que acontece em campo, mas também pelo que acontece ao redor dele nas arquibancadas. A gente também teve uma vitória do Wolfsburg sobre o Nuremberg por 8-2, mas não se deixe enganar pelo placar, porque até o intervalo o jogo estava 2-0 para o Nuremberg. Aí no início da etapa final, o Nuremberg teve uma jogadora expulsa e o Wolfsburg simplesmente atropelou, fez 8 gols na etapa final e é quem fica na primeira posição da tabela neste momento por conta do critério de saldo de gols. A grande surpresa dessa primeira rodada de Frauen Bundesliga foi a vitória do Stuttgart para cima do Hoffenheim. O Stuttgart subiu da segunda para a primeira divisão na última temporada e o Hoffenheim foi quarto colocado na última Frauen Bundesliga. Por isso esse resultado é bem surpreendente. A gente esperava-se que o Hoffenheim brigasse na parte de cima da tabela mais uma vez, mas já nessa rodada de abertura foi derrotado pelo Stuttgart, que estava na segunda divisão na última temporada. O Hoffenheim teve uma perda grande nessa janela de transferências, perdeu a sua artilheira, a Celina Cerci, que foi para a equipe do Arsenal. De qualquer forma, não deixa de ser surpreendente essa vitória da equipe do Stuttgart. E bom, Xará, assim a gente chega ao final dessa edição do Chucrute FC, trazendo já os principais acontecimentos desses primeiros dias de temporada do futebol alemão para as equipes da elite da Bundesliga, e deixa o espaço aberto aí para você trazer seu destaque final e se despedir de mais um episódio do Chucrute. Claro, mais uma temporada começando, né? Desejo a todos que tenhamos uma temporada bem próspera, bem legal, bem divertida. As bases foram lançadas, vamos ver que vença o melhor aí. A partir de sexta-feira, 3h30 da tarde, Bayern e Stuttgart, abertura da temporada. Exatamente, já começamos com um jogo de altíssimo nível, um duelo que já produziu ótimos embates ao longo das últimas temporadas, que tem dois treinadores
que vem desenvolvendo ótimos trabalhos, Vincent Kompany pelo Bayern de Munique, Sebastian Hoeneß pelo Stuttgart. Já é um primeiro jogo para a gente acompanhar muito de perto e com grande expectativa. Muito obrigado novamente, Xará, por abrilhantar mais um episódio do Chucrute FC, e muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Sigam com a gente ao longo dessa temporada 2026-2027, porque tem muito futebol alemão, tem muita Bundesliga pela frente. Um grande abraço a todos e até a próxima.